Fala, torcedor do Coxa, tudo bem? Diogo Oliveira é o novo atacante da equipe. O atleta deve chegar na cidade nos próximos dias para realização de exames médicos e ser anunciado como novo reforço do Coritiba. Bora entender quem é esse atleta e como ele atua? Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Diogo Oliveira é um atacante de 26 anos. Aqui no futebol brasileiro, ele é brasileiro, atuou no Sub-23 do Vasco da Gama, no Francana e na Inter de Limeira profissionalmente, mas não conseguiu ter uma longa sequência de bons desempenhos por aqui. Foi se encontrar no futebol do México, no Pumas e também no futebol uruguaio, no Plaza Colônia. O Diogo Oliveira é um centroavante que é bastante móvel, apesar da altura que ele tem, né? Ele tem mais de 1,90, então por origem, ele é realmente um centroavante, mas já fez outras funções, inclusive atrás de um outro centroavante, como um meia, dá para se dizer assim, um segundo atacante com mais mobilidade. Já também atuou aberto, tá? Seja pela direita ou pela esquerda. As suas principais características são o jogo aéreo, a força física, a explosão. Muita gente vai falar, cara, mas mais de 1,90 é um atleta que tem uma certa velocidade? Sim, tem uma certa explosão, sim. Um pouco parecido com o Maurício Garcês, outro reforço do clube nessa janela de transferências. Inclusive, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas eu não sei se foi o executivo de futebol do Coxa, o Arthur Moraes, que disse, ou eu vi numa matéria do GE, que o planejamento de reforços do Coxa para essa janela de transferências seria mais embasada em atletas de força física, tá? Então, eu não lembro agora se foi o Arthur Moraes que disse ou se eu vi na matéria do GE. E se a gente for analisar os reforços do Coritiba, principalmente agora, no meio do ano, se encaixam perfeitamente no que está dito nisso, né? Porque o Fran Sérgio, apesar de tecnicamente ser um dos melhores jogadores do meio campo do Coxa, tem muita força física. O Edu, centroavante da equipe que era do Cruzeiro, se destacou por lá e também no Brusque, na Série B, também. O Maurício Garcês, que eu já falei, e agora o Diogo Oliveira. Inclusive, eu tô fazendo vídeo agora do Diogo Oliveira, e eu já fiz vídeo tanto do Fran Sérgio, do Edu e do Maurício Garcês explicando como eles jogam. Vou deixar na descrição para você conferir, claro, se quiser depois. Então é um cara que vai entregar jogo aéreo, muita explosão, muita força física, finaliza com as duas pernas, mas assim, não é um centroavante que vai gerar jogo, né? Ele não vai sair muito da área para criar espaços, para gerar oportunidades para os companheiros. É um cara de atuar mais dentro da área, né? De ser esse cara da última bola para empurrar ela para dentro. Tem muita imposição dentro da área, né? Quando ele sai, ele tem muita dificuldade para conseguir ter o seu melhor desempenho, apesar de eu já citei que ele atuou em outras funções. Mas assim, hoje o Coxa tem 3 centroavantes de características diferentes, né? O Rodrigo Pinho, que tá desde o início do ano, é um centroavante quase que um falso 9, né? Que inclusive em alguns momentos lá no futebol português atuou como um meia, é um cara que gera oportunidades, que gera jogo, que abre espaço para os outros companheiros. O Edu é um centroavante fixo mesmo, de pivô, de força física, realmente de fazer a parede, de segurar uns 2 zagueiros lá atrás, né, nas suas costas. E o Diogo Oliveira é um outro, é um centroavante de, apesar de eu citar todas as características dele, é mais um de atacar o espaço, né? É claro que ele vai ajudar fazendo a parede, fazendo o pivô, mas é aquele centroavante que o pessoal costuma chamar de ruptura. O que é isso? É aquele centroavante que vai fazer movimentos para descoordenar a última linha de defesa do adversário. Então, talvez se mexendo um pouquinho para dentro, em direção aos meio-campistas do Coxa, mas principalmente em movimentos de atacar a profundidade, de atacar o gol do adversário, né? Então são 3 centroavantes de características diferentes. As contratações do Coxa nessa janela de transferências são muito baseadas nessa questão de força física, então vejo o pensamento principalmente, exclusivamente da SAF agora, mudando um pouquinho no perfil de contratações, e o Diogo é esse cara. Assim, ele não tem grandes números na carreira, mas sempre, em todas as equipes que ele atuou, ele marcou gols, né? Então, deixou sua marquinha lá. É claro que a gente não pode esperar que seja um cara para resolver.
É um cara que depende do entorno, né? Então, de que jogadores criem oportunidades para ele. Marcelino Moreno, o próprio Caio César, o Robson, o Aleph Manga. Então, são caras que vão criar oportunidades para ele e aí ele vai lá e colocar para dentro, né? Esse centroavantezão mesmo, é o 9. Mas assim, eu não vou ficar surpreso se ele atuar em outra função, tá? Apesar de eu citar que ele é um 9 de característica, por origem também, pode ser que ele atue aberto, né? Eu já citei que tem o Manga, tem o Maurício Garcês, tem o Edu, tem ele, então, principalmente Manga, Maurício Garcês e o Diogo Oliveira são caras de muita explosão, né? Que precisam de espaço para desempenhar o seu melhor futebol. Então, pode ser que ele atue aberto, né? Já pensou? É uma situação de colocar o Aleph Manga, o Maurício Garcês e ele num trio de ataque, né? 3 jogadores de características bem próximas. Talvez o Edu possa ser o 9 pivôzão e aí um deles saia da equipe. Enfim, é mais um cara para agregar o elenco do Coxa. Claro que a equipe, pela situação que o clube está vivendo, necessita de jogadores que cheguem para resolver. Mas imagino que nesse momento, nessa situação, não seja o que a SAF irá fazer, né? Contratar caras de nomes, né? Que chegam, tomem conta da posição, mas caras que vão agregar dependendo do que o treinador vai querer. E o Diogo Oliveira, assim como o Fran Sérgio, como o Edu, como o Maurício Garcês e como outros caras que o Coxa contratou nessa temporada, são caras que vão agregar, que vão dar mais opções. Beleza, rapaziada? Então quero ouvir a sua opinião nos comentários sobre o novo atacante do Coritiba. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.